O que você mais quer? Dinheiro? Fama? Poder? Felicidade? Personalidade? Tranquilidade? Os 13 passos para a riqueza apresentados no livro Pense em Riqueza são a filosofia mais rápida e confiável para a realização individual já apresentada até hoje para o homem ou a mulher que estiver em busca de um objetivo definido na vida. Antes de começar a ler o livro, você vai se beneficiar imensamente se aceitar o fato de que este livro não foi escrito para entreter. E não é possível digerir adequadamente todo o seu conteúdo em uma semana ou em um mês. Depois de ler o livro inteiro, o Dr. Miley Reese Hutchison, um consultor de engenharia conhecido em todos os Estados Unidos e sócio de longa data de Thomas Edison, disse: "Este livro não é um romance, é um livro didático sobre realizações individuais que saiu direto das experiências de centenas de homens de maior sucesso nos Estados Unidos. Deve ser estudado, digerido e usado em sua meditação. Não se deve ler mais de um capítulo por noite. O leitor deve sublinhar as frases que o impressionam mais. Posteriormente, deve voltar a esses trechos e lê-los de novo. Um verdadeiro aprendiz não irá simplesmente ler livro, mas sim absorver seu conteúdo e assimilá-lo. Este livro deve ser adotado por todas as escolas de ensino médio e não se deve permitir que nenhum outro aluno ou aluna se forme sem que tenha passado satisfatoriamente numa prova sobre seu conteúdo. Essa filosofia não vai substituir as matérias que se ensinam na escola, mas permitirá que se organize e se aplique os conhecimentos adquiridos, convertendo-os num trabalho útil e adequadamente remunerado, sem perda de tempo." O Dr. John Turner, reitor do College of the City de Nova York, depois de ler este livro, falou: "O melhor exemplo do quanto essa filosofia é precisa é o seu próprio filho Blair, cuja dramática história de vida você narrou no capítulo sobre desejo." O Dr. Turner se referia ao filho do autor, que, nascido sem a devida capacidade auditiva, não só enviou virar surdo e mudo, como acabou por transformar essa deficiência num ativo sem preço, ao aplicar a filosofia nele descrita. A maneira mais proveitosa de utilizar este livro. Depois de ler a história que começa da página 55, você vai perceber que tem nas mãos uma filosofia capaz de ser transformada em riqueza material ou de servir para lhe trazer prontamente paz de espírito, compreensão, harmonia espiritual, em alguns casos, a exemplo do filho do autor, de ajudá-lo a ser maior do que a dor e as angústias físicas. O autor descobriu, analisando pessoalmente centenas de homens bem-sucedidos, que todos eles tinham o hábito de trocar ideias no que eles chamavam de reuniões. Quando tinham problemas para serem resolvidos, eles se reuniam e discutiam livremente até descobrir, da contribuição conjunta de ideias, um plano que serviria a seus próprios propósitos. Você que está lendo este livro irá aproveitá-lo ao máximo e colocar em prática o princípio do mente mestra, que ele descreve. Você pode fazer isso, como outros estão fazendo com sucesso, formando seu próprio grupo de estudos com a quantidade que você quiser de pessoas que sejam amigas e harmoniosas. O grupo deve se reunir periodicamente, como, por exemplo, uma vez por semana. Deve-se ler um capítulo do livro em cada reunião e depois seu conteúdo deve ser livremente discutido. Cada membro deve fazer anotações escrevendo todas as ideias que teve inspiradas pelo debate. Cada integrante deve ler e analisar o capítulo vários dias antes da leitura em voz alta e dos debates no clube. A leitura deve ser feita por alguém que seja bom orador e que saiba como colorir e preencher de sentimentos as frases. Seguindo esse plano, o leitor obterá destas páginas não só a soma do melhor conhecimento organizado a partir da experiência de centenas de pessoas bem-sucedidas, mas que de longe é o mais importante. Ele estará se servindo de novas fontes de conhecimento que brotarão em sua mente, como também do conhecimento de todas as demais pessoas presentes, o que é inestimável. Se seguir esse plano persistentemente, é quase certo que irá descobrir e se apropriar da fórmula secreta pela qual Andrew Carnegie adquiriu sua imensa fortuna, a que o autor se refere na introdução.